meu nome é Márcia e está no ar o programa Momento GMFE. E hoje, mais especial do que nunca, nós estreamos hoje um novo quadro. E ele se chama Experiência de Mãe. E, logicamente, nós iremos conhecer nesse quadro mães, amigas nossas, pessoas que nós não conhecemos, saber sua experiência com os seus filhos, com as síndromes, com essa deficiência. Nós vamos nos emocionar, vamos aprender muito e a entender um pouquinho de cada deficiência ou de cada síndrome. E como essas mães conseguem sobressair, desviar aí os obstáculos da vida. E hoje a gente começa com nossa amiga Dani, mãe do Arthur, uma pessoa muito bacana, muito especial, também nos ajuda muito no Momento GMFE, ela está conosco sempre em todas as gravações. Ela é uma pessoa muito dedicada, né? Uma mãe extraordinária. Eu já costumo falar mais, mas a Dani mora no meu coração. Ela tem o Arthur tem síndrome de Down, né? Que é uma alteração genética que atinge um nascimento a cada 700 nascimentos vivos, geralmente tem a síndrome de Down. O ser humano possui 46 cromossomos e no caso da síndrome de Down, eles nascem com um a mais, 47, e nós chamamos do cromossomo do amor, né? Isso mesmo. E todo mundo já conhece, né? Já sabe, as mães também do GMF, algumas têm filhos com síndrome de Down. Então hoje a Dani é a nossa convidada especial no quadro Experiência de Mãe. Seja muito bem-vinda, viu, Dani? Obrigada, Márcia. E esse quadro também é importante, a Dani também deu muita sugestão, porque na verdade nós vamos conhecer um pouquinho das dificuldades, das vitórias, de como a gente entender o que acontece na vida de cada uma, como cada uma recebe a notícia, né, do seu filho, né? Então, Dani, o Arthur é o seu primeiro filho? Conta pra gente esse início, como é que se deu? O Arthur é meu primeiro filho. Foi bastante desejado, foi planejado, foi no momento em que eu e meu marido nós estávamos bem tranquilos já em relação a ter um filho, né? E a gravidez foi super tranquila até então, não tive nenhuma intercorrência, nenhum problema relacionado à gravidez. Durante a gravidez foi bem estão acompanhada, tudo? Sim, fiz o pré-natal direitinho, tudo dentro dos parâmetros, nenhuma suspeita. Foi parto normal ou cesárea? Foi parto normal. Normal. Eu sei, o meu também. De 37 a 5 dias. Ele nasceu de 8 meses, o Arthur. Ok. E nessa época você tinha quantos anos? Eu engravidei. Eu estava com 31 anos 31, na época tá. em que ele nasceu. E existe, né, um exame que é feito aproximadamente na 11ª até a 13ª semana de gestação, que é a translucência nucal, mas eu acabei perdendo por conta de dias. E é importante que faça bem nesse período certinho. Olha, mãe, presta atenção, você que tá gravidinha e também que tá nos assistindo, né? Qual é a Ele é um semana? exame de rotina que todos os médicos pedem. A ginecologista vai pedir, a médica que tá pedir, acompanhando. faz parte da rotina, só que precisa ser exatamente nesse período, porque é onde existe um espaço. Por que é translucência? Porque é um espaço que nesse período está transparente. Ou seja, dá para observar. E consegue observar esse edema direitinho e através dessa avaliação consegue se diagnosticar algumas síndromes. Algumas, sabe? Então, assim, quantas semanas? Entre a 11ª e a 13ª semana. Tá, então 11ª, 13ª se faz esse exame e os médicos conseguem detectar alguma alteração. Não consegue diagnosticar, mas já consegue observar alguma coisinha. Importante falar que não é certeza, não é 100%, mas aí vai direcionar o seu pré-natal para um caminho. Se ele identificar alguma alteração, ele vai pedir outros exames complementares, não é 100%. Às vezes a criança tem uma cardiopatia, por exemplo, e não é nenhuma síndrome, né?
Então... E no caso, no seu caso do Arthurzinho, você já soube na gestação ou não? Como foi? Como foi com o Arthur? Porque Eu não alguns casos, soube. mais pra frente, o médico vai tendo mais certeza de alguma coisa e começa a te dar alguma referência, em alguns casos, Isso. né? A única alteração que eu tive na gravidez foi um edema renal. Ele teve um edema renal em um dos rins. Entendi. E aí eu fui pesquisar para me inteirar melhor. A doutora, a minha ginecologista, disse para eu não me preocupar, que isso era muito comum. Na gestação. Mas eu vi que fazia parte de uma das características da síndrome de Down também. Ah, tá. Então você foi Aí eu pesquisar fui pesquisar como mãe. e aí ficou com aquela... Eu fiquei, mas eu procurei não me encanar com Entendi. isso. Procurei levar a minha gravidez bem mesmo porque ela não tinha te tranquila. dito nada Muito que pelo estava fora contrário. de algum Muito pelo padrão, né? Que contrário. eles Ela seguem. me deixou bastante tranquila, falou que ela também teve isso na gravidez Ok. dela e que depois que nascia a criança, a tendência era com o nascimento o rim voltava ao normal, o tamanho normal. Regenera no caso. Então foi bem tranquilo. Então, no seu caso, foi no nascimento. Foi no nascimento. Eu E descobri aí, no como é que nascimento. E aí? E aí começa uma nova trajetória da minha vida, né? O Arthurzinho nasceu, não teve nenhuma intercorrência, ele foi pro quarto comigo, não necessitou de UTI, nenhum suporte. E eu vi que ele era um bebê diferente do que a gente costuma imaginar, vai parecer com o pai, com a mãe, mas o bebê nasce São com cara todos de iguais, bebê. né? Todo mundo bebê, todo mundo. Nasce com cara de bebê, mas eu percebi que ele era uma criança diferente, mas nem passou pela minha cabeça que ele tinha síndrome de Down. E como ele nasceu 00:06, então já era muito tarde, então ele ficou comigo, foi pro peito, teve aquela dificuldade. Na visita da manhã, No outro dia. que na visita do médico, ele passou, né, pra me falar que suspeitava que o Arthur tinha síndrome de Down pelas características. Ele me falou que tinha fortes indícios de que ele tinha síndrome de Down. Já no outro dia. Isso. Ele não me deu 100%, porque ele falou que precisava ver o pai, porque às vezes a criança tem as características do pai. Então você estava sozinha no quarto? Eu estava sozinha, minha mãe tinha acabado de descer para tomar café. Minha mãe. Então, nesse momento, eu estava sozinha. E essa questão é meio desumana, né? Porque, desculpa os médicos, né? Mas alguns médicos não têm muito jeito desse approach, de chegar, de conversar. Como é que foi? Eu sou, por natureza, sou mais tranquila, assim. Meu temperamento, ele não é tão explosivo, né? Então, eu sou uma pessoa já mais calma, mais... para alguns momentos até mais racional, outros nem tanto, mas assim, nesse Dani, momento... que naquela hora também a gente tá assim, ganhando uma criança, rápido. a gente tá tão assim também meio desorientada, né? Ambiente hospitalar, né? Alegre, feliz, você não quer nem saber se o seu filho tem alguma coisa, né? Você quer curtir o momento, né? Exatamente. E aí já vem o médico no outro dia e aí você aguardou. E aí ele falou que faria um exame pra detectar. E aí foi... Bom, Dani, então nós estávamos falando que o médico chegou, falou, Dani, nós estamos tendo alguns indícios de que pode haver a síndrome de Down no Arthurzinho. E você estava sozinha, né, no quarto. Como é que foi receber isso e depois contar, né? Eu achei difícil ter que entrar nesse assunto com a minha família, ser a divulgadora dessa notícia, né? Porque quando é o médico, ele usa os termos técnicos, né? Ele já... Eu tinha muito medo da reação, assim, né? E a mulher, ela já tá frágil por ter acabado de ganhar bebê, né? Como se aquele castelinho fosse desmoronando, né? Mas eu tentei me manter calma, até pra minha mãe receber essa notícia de uma maneira também mais tranquila. Então eu não chorei. Tenho que ressaltar também que depois que o médico saiu, coisa de meia hora depois veio uma psicóloga conversar comigo. Ele já te
Tipo, É, vocês já estavam havia, preparados, né? já havia solicitado que a psicóloga fosse fazer uma visita no meu quarto, mas eu que dei a notícia para minha mãe. E ela me disse que já sabia pelas características Sua dele. mãe, a Ela falou avó. que identificou que ele era diferente e no coração dela, acho que Deus preparou que Também. ela identificasse que ele era uma criança diferente e com possível síndrome de Down. Ela já havia me dito isso. Então, ela ficou assim mais quietinha, né? E nisso veio a psicóloga, perguntou se eu sabia o que era síndrome de Down, Importante, né? perguntou o que eu achava disso, ela quis saber meu sentimento naquele momento, né? Eu disse que eu só tinha uma breve noção, porque eu sou enfermeira de formação, Sim. mas a gente vê tudo muito superficialmente. E eu nunca tinha tido uma aproximação com uma criança síndrome de Down. É o que a gente sempre fala aqui no programa, né? Quando a gente está entrevistando, né? Por isso que é importante a informação. Porque antes de nós estarmos, porque eu também sou mãe de uma criança autista, né? A Dani síndrome de Down, antes de nós termos os nossos filhos, a gente não tem, a gente nem procura às vezes, a não ser se for uma questão de estudo, né? De enfermagem, medicina, Exatamente. terapeutas, né? Psicólogos que vão saber um pouquinho. Então, realmente, um diagnóstico assim, dependendo da forma como ele é dado, é difícil. A gente aceita, recebe, entende a informação, mas não entende o outro passo. Como vai ser depois, né? E aí ela te explicou, basicamente. Ela quis saber até que ponto eu tinha noção do que estava acontecendo para tentar complementar ou me tranquilizar como psicóloga, né? Eu disse que a minha única preocupação é que ele estivesse bem. Sim. Porque a única coisa que eu me lembrava era a respeito da cardiopatia. Sim. Cardiopatia, né? Mas como ele havia feito um exame eco intraútero e não tinha nada, então eu estava com uma esperança de que ele não tinha nenhuma malformação congênita no coração, enfim. Entendi. Que é muito comum, né? Sim, 50% síndrome de do Down, síndrome de né? Down, E eles o nascem com... respiratório também, né? Alguns Por probleminhas conta do problema cardíaco, é muito comum. comum, Quem né? geralmente é cardiopata tem um problema respiratório em consequência. E o Arthur Graças a Deus ele não tinha tava tranquilo a nesse cardiopatia. sentido. Mas até a gente comprovar, a gente fica angustiado, Não, né? porque daí você começa como você olhasse para o seu filho, aí você já começa por uma redoma, né? E como aquela rosinha, né, do Pequeno Príncipe, né? Você põe naquela redoma, porque você é seu filho, né? Você quer proteger de tudo, do mundo, das coisas, né? E como foi com a sua mãe? Mãe é sábia, né? As avós estão sempre na frente, né? Muito anos-luz da gente. E o seu esposo, como é que foi isso pra ele? Olha, ele também foi um grande parceiro, esteve comigo em todos os momentos em que ele pôde, né? Não se mostrou fragilizado, Abalado na hora porque mesmo, que eu é o acredito momento. que ele realmente quis ser o meu grande apoio naquele momento e foi, assim, Que foi bom. muito Isso é importante. foi muito bom pra mim ter pessoas tranquilas do meu lado, me dando apoio, me dando consolo. Então eu consegui conduzir de uma maneira mais tranquila. Isso é muito Até o importante. diagnóstico fechado, né? Porque aí vai pra PAI, depois de Sim. 40 dias. A Pai São Paulo, né? Que faz isso, né? Esse Depois de diagnóstico. 40 dias o resultado vem pra nós com a confirmação da síndrome. E é o próprio hospital que encaminha para pai? É o Como é que próprio, funciona? automático, a gente não precisa Intervenção nenhuma. isso, Os não, médicos- eles mesmos já encaminham o protocolo. E você me disse uma coisa que o médico chegou, ou seja, nem observou que você estava sozinha, né? Então, assim, já deu essa notícia. Você acha que deveria ser diferente? Como você veria hoje essa atitude? Porque na hora você recebeu, mas hoje eu acho que já deve. Eu acho que deveria ter chamado meu marido, eu acho que deveria. Nesse momento eu me vi sozinha, né? E tendo que ser forte, porque eu ia ter que dar uma notícia daqui a pouco. Sim. Então eu acho que pelo menos deveria ser um pouquinho mais humanizado. Tudo bem que veio a psicóloga Logo em depois, seguida. mas eu achei que a parte do médico poderia ser
olha, você poderia chamar seu esposo ou esperar no momento da visita Sim. e fazer esse comunicado Sim, com para a ele. família, né? Até para dar um Isso. apoio maior. Às vezes tem muitas perguntas que você acaba querendo fazer e Eu, passou, né? Você não conseguiu. eu tive uma reação mais tranquila, mas eu fico imaginando outras mães Sim, mais frágeis, né? Ou que de repente está passando. Porque pode ser que tenha depressão pós-parto, então sim, tanta coisa depressão. pode acontecer, né? A gente está num turbilhão de hormônios Sim, é ainda, em verdade. recuperação. A Sim, gente também. saiu daquela mudança E drástica. preparada para amamentar, que pode Exatamente. também Pode interferir interferir, no interromper. leite. Exatamente. Ou seja, então, se algum médico estiver nos ouvindo e vendo esse programa, ou tiver um amigo que conhecer, vamos tentar humanizar mais essa questão, né? Pensar um pouco na mãe, na família, né? Porque é uma notícia que tem que ser muito bem dada e bem delicada, né? Para algumas famílias, né, Dani? Sim. E depois, Dani, porque assim, quando a gente está grávida, pelo menos comigo, eu não sei. Primeiro eu já sabia que o Enzo ia chamar Enzo, e depois ela sempre falava que eu sonhava que ele ia ser piloto de avião, olha só. E hoje ele pilota bem, mas no videogame, ninguém, ele sobe, desce, faz. A gente faz sonhos. Sim. E acho que a vida é feita de sonhos. É. E lidar com esse sonho que de uma certa forma continua sendo um sonho, mas Sim. você vai mudar a rota. Sim. Depois que você veio para casa, ou depois que eles trouxeram o Arthur para você, logo em seguida, né? Porque no outro dia você recebeu a notícia e o Arthur, com certeza, ele veio para amamentar, para ensinar a trocar a fralda, tudo. Como é que foi isso? Esse refazer, depois de saber essa informação, a gente começa já a refazer, pensar. A gente vai pensar como vai ser, né? O dia de amanhã, como é que vai ser a vida. Como é que foi isso? A mãe, acho que no filho síndrome de Down, ela tem que amadurecer muito rápido. Eu digo isso porque algumas síndromes a mãe vai descobrindo no decorrer do desenvolvimento. E a mãe do síndrome de Down, ela recebe tudo isso muito precocemente. No caso do autismo, a gente vai analisar depois o comportamento, então tem um time aí, né, para receber. Você já tem aquela ligação muito forte com a criança, então meu filho foi apresentado a mim com uma deficiência. Sim. Então já é um baque emocional, né? Então, primeiro primeiro neto, dos dois lados. Retomando, Dani, vamos retomar esse assunto. Diagnóstico, maternidade, receber primeiro filho. O que mudou na sua vida? Quais eram os sonhos de antes e as expectativas, porque o sonho continua, após o diagnóstico? Como é que foi isso para você e para sua família? Foi realmente diferente do que a gente havia planejado, né? Do que a gente achou que seria, né? Das nossas perspectivas. O Arthur foi um filho muito esperado, planejado, primeiro neto dos dois lados, primeiro filho. Então, por si só, já era tudo muito novo para mim. Sim. E aí, de repente, eu ter notícia era festa, né? Alegria. Exatamente. Aí, saber da notícia que eu teria. Meu filho foi apresentado a mim como um filho com uma deficiência. Então, realmente foi diferente do que eu imaginava. Mas como eu te disse, graças a Deus eu tive essa rede de apoio assim, dos meus familiares. A princípio eu preferi não divulgar a todo mundo que ele era uma criança síndrome de Down. Isso é uma coisa muito de cada família. De cada um, de muito cada pessoal. Momento. Eu pensei juntamente com meu marido e nós achamos que era melhor só os mais íntimos saberem, até porque nós estávamos nos acostumando com aquela situação. Digerindo, estudando, porque a gente já começa aquela loucura de querer entender tudo, né? Como eu proceder, o que fazer. E eu queria festa, sabe, Márcia? Eu queria receber meu filho em casa e que as pessoas fossem me parabenizar, felizes e tranquilas, porque é isso que isso que eu me preparei, né? Eu não queria receber pessoas me
É porque as pessoas. É engraçado isso, né? Eu entendi o que você quis dizer. Porque quando a gente fala que a gente tem um filho especial com alguma deficiência, as pessoas falam, eu já ouvi isso. Ah, coitada. Nossa, mas ela era. Nossa, foi tudo tão certinho, por que que aconteceu isso? É a forma de encarar, né? Eu acho por isso que eu falo que mãe de crianças com deficiência, ela vem mais forte, ela vem Sim. com mais garra, e se ela não tiver, ela apoia numa outra mãe, ela apoia porque ela sabe que depende dela. Quando eu falo dela, é dela, do marido, ou se tiver sem o marido, é dela mesmo, e ela toma isso pra ela e a gente sabe que a mãe da gente fica triste, que as pessoas ficam tristes, primos, familiares, porque sabem que eles não ficam tristes pelo nosso filho, mas por aquilo que a gente vai passar. Exatamente. E foi Né? super bom, porque eu não me arrependo que quando eu comecei a dar notícia, propagar que ele realmente havia sido diagnosticado, né, com a síndrome de Down, as pessoas já estavam acostumadas com ele, viram que a gente segurou essa informação e nós estávamos bem. E isso é importante. Então, não Isso foi é um importante. luto, não foi uma tristeza, não foi uma coisa que causou impacto. Porque quando souberam, mas você sabia desde que nasceu, eu sabia. Nossa, mas você estava tão bem. Sim, Então, assim, foi bom, porque aí ninguém veio com esse discurso mais melindroso, de já, ai, que pena, de bom, não. nossa, Porque também é uma coisa você... pesada, né? Porque Exatamente. imagino até para os nossos filhos, né? Eles podem, teoricamente, não entenderem o que está acontecendo, mas eles observam tudo, eles sentem É, tudo. E assim, e ninguém gosta de se sentir um peso na vida de ninguém, né? Então, assim, eu acho que as pessoas, até a falta de informação, sim, né? E até a falta daquilo que já começou desde o médico, né? Como às vezes vizinho, ou pessoas que nunca foram tão íntimas, começam, olha, deixa eu ver o nenê, tem isso, né? tem. Quando o Enzo foi diagnosticado com autismo, eu falei, nossa, o que será que ele tem diferente, né? Nossa, a curiosidade das pessoas, né? Isso machuca um pouco também a gente, É, né? Porque é nosso filho, né? E ele sim, é tudo de bom, né? Não é importa, verdade. né? Não, E como você disse, você teve todo esse apoio da sua família, da sua mãe, do sim. seu esposo, né? E mudou alguns sonhos, Sim, né? E eu falo que o Arthur ele não me demanda muitas questões, porque graças a Deus a síndrome de Down não é um grande problema. A gente sabe que pode se parecer algumas questões, sim, nem tudo é flores, né? sim, Não né? são A gente flores, sabe, mas assim, ele veio uma criança muito saudável, então ele não teve muitos atrasos. Ele tem as características e aquilo que a síndrome de sim, Down traz de, de 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 características. cuidados especiais que ele precisa, né? Porque De uma atenção a gente especial. deu até você pode me corrigir, porque você tem o Arthurzinho, mas eles têm as características, né? O cabelo mais Sim, liso, o formato do sim. rosto, né? O É, olhinho puxadinho, que é lindinho, que é né? da trissomia Que 21, é da então trissomia vinte e é um o que porque fazem eles que parecidinhos. é o quando ela fala da trissomia Do cromossomo do 21. cromossomo 21 porque o Down nós temos 46, eles têm 47, só que essa alteraçãozinha é no cromossomo 21, 21. que por isso que eles falam trissomia do cromossomo 21. É, Alguns podem vir com cardiopatia, e aí é uma podem. coisa realmente que a gente tem que se preocupar, né? Sim, Tá sempre observando, sempre sim. acompanhando, né? A questão respiratória mesmo por conta da cardiopatia. Outra característica muito predominante no síndrome de Down, Márcia, é a hipotonia. Ah, Então, eles sim, têm uma frouxidão verdade. ligamentar. Então, exige-se um cuidado especial também com a Desde o parte início, motora, né? desde o Essa início. estimulação, É né? importante a estimulação precoce, porque eles precisam desenvolver a coordenação motora fina, eles demoram para andar, demoram para
se apoiar. Você falou até da amamentação, do movimento, Sim, né? porque a hipotonia ela é geral, inclusive na cavidade oral. Então, Entendi. por isso que essa força para sugar é muito difícil. Entendi. O Arthur, eu amamentei ele até 1 ano e 7 meses. Foi uma benção. Nossa, 1 ano e 7 meses foi amamentando. uma Muito perseverança, bom. assim. Porque eu não esse desisti. movimento, ele não treinou fora, ele treinou para alimentação. Aí já, você já me pergunta por que algumas pessoas me perguntam assim, existe fase, existe nível? Ah, sim, tá. É porque o seu parece que tem um nível mais leve. Não é que ele tem um nível mais leve. É porque ele não teve nenhum problema grave associado. Mas se a criança ela nasce com uma cardiopatia, ela vai se ausentar mais da escola, ela vai internar mais, ela vai ter mais problema respiratório. E tudo que você tem que somatize vai te tirar do convívio social, Sim, da terapia, da da escola, estimulação, né? estimulação. Porque às vezes você quer estimular desde o dia que você tem um diagnóstico, mas esses probleminhas físicos, né, que se apresentam, limitam essa evolução. Sim, tá? E a partir do momento em que se corrige um probleminha de saúde, porque a cirurgia é de grande sucesso, assim, é muito bom. Então você vê que a recuperação é ótima, assim. Então, olha, pessoal, fica ligadinho, no próximo bloco a gente volta, porque isso é muito importante. Fall out of bed and catch a fading star. Fancy I woke up before my alarm. Rub my mind through my eyes, it's the best I can do before it's automatic habit of returning to you. Though I smile when it happens, almost as if it was magic. It means there's a God somewhere and he's laughing, and I shuffle my slipperless toes to the kitchen.